7 teatros romanos que são únicos no mundo. Número 7. Teatro Romano de Cartagena. O Teatro Romano de Cartagena é um teatro do período romano, construído entre os anos 5 e 1 a.C., na cidade de Cartago Nova, atual Cartagena. Tinha capacidade para cerca de 7.000 espectadores, e esteve em uso até ao século III. Após o qual vários edifícios foram sobrepostos. Em 21 de janeiro de 1999, foi declarado sítio de interesse cultural na categoria de monumento. Não é surpreendente que não houvesse nenhum registro de sua existência, uma vez que numerosas civilizações o construíram sucessivamente. Foi descoberto por acaso no início da construção do Centro Regional de Artesanato. Número 6. Anfiteatro Pula. O Anfiteatro Pula é o sexto maior e um dos monumentos antigos mais bem preservados da Croácia. O estádio Pula foi construído por volta do século I d.C., e tinha capacidade para mais de 26.000 espectadores. No século XV, muitas pedras foram retiradas do anfiteatro romano para construir casas e outras estruturas ao redor de Pula, mas felizmente essa prática foi interrompida antes que toda a estrutura fosse destruída. Hoje é usado para hospedar uma variedade de festivais e apresentações durante os meses de verão. É um lugar com um certo fascínio. Número 5. Teatro Romano em Plovdiv. O Teatro Romano em Plovdiv é um dos monumentos antigos mais bem preservados da Europa Oriental. Em sua época, era um símbolo do poderio romano nas terras baixas da Trácia. Uma força que 2 milênios depois continua a fazer-se sentir ao contemplar o auditório e a cena desde a altura conferida pelas arquibancadas. O Teatro Plovdiv é um local essencial para todos os interessados em cultura, história e, por que não, viagens no tempo. Pois nos faz sentir como cidadãos do antigo Império Romano. Número 4. Leptis Magna Arena. Localizada na atual Líbia, Leptis Magna foi fundada pelos fenícios no século X a.C. e tornou-se parte do Império Romano após a derrota de Cartago em 146 a.C. Sob o domínio romano, a cidade prosperou e se tornou um importante posto comercial. Foi abandonada em 523 d.C., depois de ter sido saqueada por uma tribo berbere e rapidamente recuperada pelo deserto. Tendo sido coberto pela areia do deserto por séculos, contém uma das ruínas romanas mais espetaculares e intocadas do Mediterrâneo. Ao contrário da maioria dos anfiteatros romanos, é construído abaixo do solo. Número 3. Arena de Verona. A Arena de Verona, na Itália, é o terceiro maior anfiteatro do mundo que sobreviveu desde a Antiguidade Romana. É o anel externo de calcário branco e rosa que foi quase completamente destruído durante um terremoto em 1117, mas a parte interna ainda está incrivelmente bem preservada. A Arena de Verona foi construída no ano 30 d.C., e tinha capacidade para 30.000 espectadores. O anfiteatro romano tem sido usado continuamente ao longo dos séculos para sediar shows e jogos, lutas de gladiadores na época romana, justas e torneios na Idade Média e, do século XVIII até os dias atuais, a arena é palco de espetaculares apresentações de ópera de Verona. Número 2. Anfiteatro de Eugene. O Anfiteatro de Eugene, ou de Tisdrus, é o maior coliseu do norte de África, e o maior do mundo a seguir ao de Roma. Situa-se a cerca de 200 quilômetros a sudeste de Tunis, na Tunísia. O enorme anfiteatro construído no século III, mais concretamente entre 230 a 238, por ordem do oficial Gordian, que podia acomodar 35.000 espectadores, ilustra a grandeza da Roma imperial. O Coliseu tem um comprimento de 148 metros por 122 metros de largura, com uma altura de cerca de 35 metros. Parte da sua muralha desapareceu em 1695, para pôr a descoberto os lugares de abrigo dos dissidentes contra os otomanos. Agora é um destino turístico muito popular na Tunísia.
Número 1. Coliseu de Roma. O Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é um anfiteatro oval localizado no centro da cidade de Roma, capital da Itália. Construído com tijolos revestidos de argamassa e areia, e originalmente cobertos com travertino, é o maior anfiteatro já construído e o mais famoso. Durante a cerimônia de abertura do Coliseu, shows foram realizados durante os 100 dias, nos quais 5.000 animais e 2.000 gladiadores morreram. O Coliseu romano tinha capacidade para cerca de 50.000 espectadores que podiam entrar no edifício por nada menos que 80 entradas. Em 2007, o monumento foi eleito formalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. É incrível!